Eu gostei da sua pergunta, que ela foi uma pergunta precisa no tema de mercado. A minha era mais uma questão filosófica, porque naquela passagem inicial, o Márcio comentando sobre o cenário que ele enxergou de trás para frente, né, até o momento atual em diferentes geografias, a sensação que eu tive, principalmente com a questão do Brasil, é que você está extremamente pessimista. Eu queria entender a sua percepção olhando adiante, assim, pensando no que foi feito, né, com as promessas que o Lula fez atrás e tem executado. O que você espera daqui para frente? Como você enxerga o Brasil daqui 2 anos, pelo menos? Enfim, você acha que vai ter uma mudança muito grande do que a gente está enxergando agora? Do que o mercado está enxergando agora? Eu acho Sim. que vai ser uma mudança muito grande do que o mercado está enxergando agora. Acho que não vai, e ela vai ser gerada por uma manutenção das políticas atuais. Eu não vejo, ao contrário das últimas vezes, sempre que dava problema, isso não é só no governo PT. Eu me lembro do Malan fazendo isso, né? Nos anos 90. As coisas pioravam, aparecia lá o executivo com um plano de inúmeras maneiras de cortar gastos e tal, e ele assumiu um ônus político de corte de gastos forte, né? E isso aconteceu nos governos PT também, né? Lembra do Levi e tal? Isso aconteceu. Eu não acho que isso vai acontecer dessa vez. Eu não acho que isso vai acontecer dessa vez. Então, dessa vez, você vai ter uma continuidade das políticas atuais. Tá? Acho que o governo está convencido de que as políticas atuais são políticas corretas. E o mercado concorda até agora. Essa é a verdade. Os preços, ainda que tenham dado um pouquinho, o mercado, em larga medida, concorda com essa leitura de que as políticas atuais são políticas corretas, que são ajustes finos que a gente está falando. Vai ser 0,25, né, da meta, meio de déficit, ajuste fino. Que a economia está crescendo bem, isso, a gente, inclusive, tem crescimento bom ainda para os outros anos. Então, não tem motivo do ponto de vista de economia real, né, de você ficar pessimista. Acho que o crescimento vai vir bem. Do ponto de vista de indicadores, eu acho que a gente não está caminhando na direção da Venezuela, mas a gente está caminhando na direção da Turquia. Para mim, o cenário é um caminho para a Turquia, né? Onde a inflação sobe e os juros sobe atrasado e a inflação é crescente ao longo do tempo. Ela não é cadente ao longo do tempo, ela é crescente ao longo do tempo. E câmbio igual, né? Para a Bolsa pode não ser ruim, né? É um ambiente que, de novo, você mantém uma sobra de reais, para a Bolsa pode não ser ruim. Mas, obviamente, a gente conhece essa história. A inflação crescente sustenta o crescimento durante um curto período de tempo. Em algum momento, se você quiser controlar a inflação, você vai precisar de um choque de juros, e aí as coisas vão se reverter. Mas talvez demore mais de 2 anos para isso. Acho que não para preço de mercado. Não para preço de mercado. Acho difícil a situação, e pelo ponto de vista cronológico vai ser um problema, porque talvez a gente chegue nessa situação no ano de eleição, que vai ser mais crítico ainda. Então eu acho que o mercado pode ajustar drasticamente os preços. Acho que o governo não muda a política econômica, eles estão convencidos que a política econômica é correta. Tá? E, de novo, se você olha os preços de mercado, o mercado concorda. Né? Se você acha que a taxa de até 2026 é algo que a curva de juros coloca, mesmo o câmbio todo perto de 5,40, não é nada demais. Sofreu um pouco recentemente, está um pouco pior que as outras moedas, mas pouco diferente das outras moedas. Não aconteceu nada. Significa que o mercado concorda, e a verdade é o seguinte, não é que o preço significa que o mercado concorda mesmo. O mercado acha que está tudo bem. Você fala com as outras pessoas, todo mundo acha que a inflação ano que vem é menor que a desse ano, que a taxa corrente é restritiva, e que é possível manter esse crescimento alto e a inflação cadente. A gente tem uma opinião diferente, mas é totalmente alienígena. Agora, você falou sobre grandes mantras aí do mercado em relação ao governo atual, que vem se, enfim, repetindo ao longo desde a eleição até o momento atual. E um deles, que eu sempre escuto, é a figura do Haddad como sendo o bastião, né? O bastião, ou, né, a pessoa que vai ser capaz de segurar talvez essa onda do governo de gastar mais. A verdade é que até agora a gente tem visto um movimento contrário. E saíram até alguns ruídos, né, de que ele estava incomodado com isso algumas semanas atrás, enfim. Você acha que num possível cenário adiante, ou de um Haddad deixando a posição, ou o Haddad perdendo essa credibilidade que até agora parece se manter com o mercado,
isso seria talvez o grande gatilho para essa mudança de percepção que o mercado teria em relação à direção da economia brasileira? Eu acho que não. Eu acho que o Haddad segue o direcionamento do Lula, né? E vai contar a história que dá para contar. Eu acho que é isso. Eles acreditam nisso. De novo, não é que eles estão fazendo. Eles acham que o bem do país é feito assim. Mas se você acha que o bem do país é feito assim, você está convencido disso, você não vai ser, né, não vai alterar a sua rota porque o mercado está achando que é diferente. E eu acho que é isso. Eles estão convencidos que, para o bem do país, isso é o que tem que ser feito. E eles vão seguir assim. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, né? Eu acho que essa rota leva a determinados preços. E tem dois caminhos. Se você continua inflando a economia, você tem o caminho do câmbio e o caminho da inflação, né? Esses dois são difíceis de você conciliar, né? O câmbio é acima de tudo, né? O câmbio não permite esconder nada. E você vê uma dinâmica hoje, mesmo da balança, que já começa a piorar bem, mas importações acelerando bem. O presságio não é bom em termos de preço. Do ponto de vista de economia ou política, o que teria que acontecer para você mudar de opinião a respeito desse posicionamento? A gente estava discutindo isso na última reunião que eu tive. Se realmente a gente tiver mais... Não precisa nem estar errado, mas se acontecer um pouco antes a queda de juros nos Estados Unidos, talvez permita um tempo maior para a gente respirar aqui, porque permite talvez que o câmbio permaneça mais controlado e, consequentemente, o desvio, acho que não muda o destino, mas faz com que ele seja mais lento, que o caminho para esses preços que a gente imagina ocorra de forma mais lenta. O outro é muito difícil, é uma impossibilidade na minha leitura, essa taxa de crescimento. Você fala, não, mas está crescendo. Você está falando crescimento, está crescendo 2%. O problema é que a nossa produtividade é muito baixa. Para crescer esses 2%, a gente emprega muita gente. E o emprego, né, o desemprego não vai virar negativo. Então, o que determina realmente se a gente está em equilíbrio, esse é o fator crítico. É o desemprego. Se o desemprego está estável, você sabe que a economia está perto de um equilíbrio, né? Se ele está caindo o tempo inteiro, não pode ser equilíbrio. Em algum momento ele vai ter que parar de gerar aquela quantidade de empregos, porque não pode ser negativo, né? Os Estados Unidos tem a questão da imigração, tem outras coisas que ajudam. E mais do que isso, nos Estados Unidos tem uma corrida muito mais efetiva entre o ganho de produtividade das novas tecnologias e toda a pressão inflacionária das medidas fiscais que são feitas. Na verdade, uma das coisas que fez com que o mercado e que o governo se sentissem mais chancelados com o aumento de gastos é que não é só o Brasil. Isso ocorre no mundo inteiro. O mundo inteiro hoje tem uma enorme dificuldade de cortar gastos e é uma tendência natural dos governos só aumentar de tamanho, né? Então isso é verdade no mundo inteiro. E isso é uma pressão inflacionária no mundo inteiro. Nos Estados Unidos você tem uma força contrária muito forte, que são esses avanços tecnológicos que a gente está vendo, inclusive de AI, que está apostando uma corrida com relação a essas forças inflacionárias, né? E pode ser que eles fiquem na frente ou pode ser que não. É difícil dizer. No Brasil não tem essa corrida, essa é a verdade. A gente tem pouco ganho de produtividade. Nossa produtividade é baixa e vem piorando. Ela é baixa e vem piorando. Então a gente gera muito emprego para crescer pouco. Isso é insustentável. A certeza é que isso não vai continuar, né? Isso é impossível. É matematicamente impossível, né? Então a gente ou vai crescer menos, né, ou vai gerar inflação. Escuta-se falar sobre avanço de tecnologia no Brasil apenas no agro, né? Se você tirar o agro Sem da dúvida. conta, acho que sobra pouco. E que alguém que eu comentei isso recentemente, incrivelmente é um dos setores menos tributados do Brasil. A verdade é o seguinte, isso é verdade para o mundo inteiro. Quando o governo sai da frente, as coisas melhoram muito, né? E uma vantagem dos Estados Unidos com relação ao Brasil, uma boa parte do mundo, é que no Brasil a Constituição foi feita para limitar o governo.
Essa é a origem da Constituição americana, porque, obviamente, você teve a Guerra da Independência, que era para se livrar, né, de um outro governo que regia, e você quis criar uma Constituição para impedir que você se sinta, de novo, oprimido pelo governo. Essa é a origem da Constituição americana. A Constituição brasileira e muitas outras é o contrário. Ela dá um monte de direitos. E isso viola uma coisa fundamental, que eu acho que é uma coisa que todo mundo podia concordar, né? Que o meu direito termina, né, quando o seu começa. Quando você dá direito à moradia, alguém precisa construir a casa. Então, quando você nasce com o dinheiro à moradia, quem é o cara que vai construir a casa para você? Isso é obrigação de alguém, de outra pessoa, que obviamente vai impactar o direito dela, de não querer construir a sua casa, certo? Você não pode transformar outra pessoa, né, num escravo só porque você acha que você tem um monte de direitos que foram atribuídos. E isso é a origem de uma série de governos de forma geral, e mesmo os Estados Unidos têm se desviado, né, dessa filosofia que foi o nascimento da nação lá. Então, criou-se um monte de direitos. Esse monte de direitos já levam ao aumento da tributação, levam ao aumento do Estado, e, obviamente, isso tudo é inflacionário. Do outro lado, você tem, né, as diversas revoluções tecnológicas que são deflacionárias e que lutam contra essa. Então, parece que está tudo bem, que a gente podia dar esses direitos todos, né, e ainda assim crescer 2%, 3%. Talvez sem nenhum desses direitos a gente estivesse crescendo 5%, 6%. E a gente não precisava dar direito para nenhum deles, porque todo mundo ia ser muito mais rico, todo mundo ia poder comprar seu próprio imóvel e tal. Então, a gente nunca teve a oportunidade de ver o cenário alternativo de um capitalismo mais livre, né? Mas no Brasil, esse avanço tecnológico corre pouco, né? Aqui isso tem um impacto muito menor pela estrutura da nossa economia. Então o efeito final acaba sendo muito mais inflacionário. A gente sente a inflação de uma maneira muito mais direta. A mesma coisa você pode dizer na Europa também, né? Talvez não seja uma surpresa que a inovação venha do lugar onde ainda esses princípios são mais presentes, né? O princípio de que você quer menos presença do governo, não mais presença do governo. É o lugar mais inovador do mundo. E quanto mais você tem a presença do governo, menos inovador o lugar é. Eu acho que você não vai escapar dessa dinâmica, e essa dinâmica, aumentando o tamanho do Estado. Quando você aumenta o tamanho, a gente fala do déficit zero, mas quando você aumenta o tamanho da arrecadação e aumenta o tamanho do gasto, a gente está caminhando, né, para um tipo de comunismo, onde você arrecada 100% e gasta 100%, onde o governo é 100% da economia. Então, não é uma medida completa o déficit. É importante olhar o tamanho do Estado, em termos absolutos, como percentual do PIB. A gente devia diminuir o tamanho do Estado como percentual do PIB, a gente está indo na direção contrária. E quando você vai na direção contrária, diminui a produtividade, e aí você quer crescer da mesma maneira que você crescia antes, e obviamente isso é inflacionário. Eu acho que só para a gente fechar com essa parte do Brasil, tem muito assunto interessante lá fora. Queria entender um pouco das posições, então. Tomado em juros, acho que ficou bem claro para a gente. Agora, bolsa, em um momento você disse que bolsa no Brasil, naturalmente as pessoas perdem, mas disse que o cenário inflacionário talvez não seja ruim. E a posição em câmbio, como que paradoxalmente, a gente está comprado em bolsa. Uhum. Mas eu não teria, eu não teria bolsa se eu não tivesse o resto. Uhum. Então a gente não gosta nem do câmbio nem dos juros, a gente gosta da bolsa. Boa. Vamos para fora? Vamos. Mas é só essa posição em bolsa, ela é o quê? É como se fosse uma proteção assim ali? Eu acho que tem vários cenários, talvez eles não sejam majoritários, tem vários cenários onde eu consigo ganhar dinheiro nas três classes de ativos. Né? Se a gente caminhar para um cenário de Turquia, eu acho que eu vou ganhar dinheiro nos três ativos. Né? Porque a taxa de juros ex-post é baixa, e a inflação é alta o suficiente para você, para a bolsa ganhar dos juros. Tá? Obviamente, se você tiver um cenário de que o juros sobe muito, né? Não precisa nem que o juros pelo Banco Central suba muito. Se o mercado precificar uma alta muito forte de juros, aí a bolsa obviamente vai sofrer. Mas eu consigo... E tem um cenário onde a gente está totalmente errado. E que tudo é maravilhoso. A gente hoje não consegue enxergar, mas a gente sempre pode estar errado. E nesse cenário a bolsa obviamente vai performar muito bem. Então
Então ela compõe bem o portfólio.